Eu sou a Silvia Cristina Franco Amaral, trabalho na Faculdade de Educação Física da Unicamp e venho me debruçando sobre os estudos do lazer e as políticas públicas, e aí essa relação entre políticas públicas e os estudos do lazer. Tá? Nesse sentido, né, falar um pouco sobre os territórios do lazer é situar, né, esse tema, né, do ponto de vista longitudinal, né, ou seja, pensar, né, como que esses territórios do lazer foram se constituindo na sociedade brasileira. Nesse sentido, no início do século XX, é quando, pela primeira vez, né, o país, a partir das políticas públicas, vai pensar, né, na criação de espaços públicos de lazer para atender uma sociedade, né, cujo governo queria, né, que desenvolvesse o país. Né? E aí o lazer surge como uma possibilidade, né, de controle dos divertimentos que até então, né, não eram controlados, não eram organizados. Né? E aí alguns divertimentos são pensados como divertimentos que eram benéficos e outros que não eram benéficos para a sociedade que queria se criar, que queria se construir. Então, por exemplo, né, a prática da capoeira, né, lá no início do século XX, como era algo, né, de uma população negra, né, de uma população que não era encarada como um cidadão de direito, um cidadão de bem, ela foi discriminada e inclusive criminalizada. Ela só vai ser, né, liberada, ela só vai ser algo, né, incorporado como um patrimônio da cultura corporal brasileira muito recentemente. Né? Assim como ainda hoje as religiões afro, né, algumas danças das religiões afro ainda são discriminadas. Né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, em territórios do lazer, a gente tem que pensar nessa contextualização histórica. Né? Então, as práticas de lazer lá no início do século XX, elas eram livres, não eram organizadas, e aí o Estado passa a intervir para organizar essas práticas corporais, para organizar essas práticas de lazer, e vai, então, criando, né, praças de recreio, colônias de férias, né, espaços e instituições governamentais e também instituições, né, que, embora não sejam de direito público, né, embora sendo de direito privado, elas são também, né, de interesse público. Né? Aí, nesse sentido, né, as primeiras iniciativas públicas no Brasil, elas vão seguir um modelo, né, norte-americano e das kindergartens alemãs, né, e vão adentrar o Brasil tomando o exemplo das praças públicas, das iniciativas públicas uruguaias. Por quê? Porque na América Latina, né, a ACM, Associação Cristã de Moços, no final do século XIX, vai criar um escritório latino-americano para trazer as políticas, né, de escotismo, de práticas corporais, né, sobretudo no sul do Brasil e obviamente no Uruguai, em que vários meses do ano é chuvoso, é frio, etc. E tal. Então é assim que se constitui esse território, estou chamando aqui do território das iniciativas públicas, né, que vai contrapor, controlar e dizer o que é permitido, o que é bom para essa sociedade que se quer criar lá no início do século XX. Com isso, né, a gente tem, inclusive, esse ano, né, o centenário da Semana da Arte Moderna, né, a gente tem isso também em São Paulo. Né? A partir de 1922, né, o Mário de Andrade vai pensar, né, políticas culturais e ele vai chamar um cidadão chamado Nicanor Miranda, que também vai pensar, então, essa educação cultural, essa educação dos corpos, né, por meio de jardins de recreio. E aí várias cidades do estado de São Paulo, mas é claro que a primeira iniciativa é aqui em São Paulo, vai criar, né, espaços de recreio, centros de recreio para o menor operário. Essas iniciativas, né, públicas, né, do início do século XX adentram, né, o século XX, da década de 30, década de 40, e dentro do Ministério do Trabalho se cria, então, um departamento de recreação operária que vai procurar regrar o lazer operário, o lazer do trabalhador, né, e aí todas as possibilidades de lazer público, né, do espaço público. Há também, né, iniciativas de
reforma, né, das cidades, né, de remodelamento das cidades, se criam os passeios públicos, se criam os jardins botânicos, as praças, né? Por quê? Porque se inspirava, né, naquele momento, nas cidades europeias, né, sobretudo nas reformas urbanas, né, promovidas na Paris, né, ou seja, na Cidade Luz. Várias cidades vão criar, né, espaços de lazer, né, e então, os centros urbanos, os centros das capitais e das cidades mais ricas brasileiras, né, vão criar praças, parques, né, que vão ter espaços multifuncionais para práticas corporais, para práticas cívicas, para a prática da ginástica, né, porque aí, nesse momento, a ginástica era talvez uma das principais práticas corporais, né, as corridas de cavalo, o carnaval, tudo isso vai sendo regrado, né, pelo Estado. E aí a gente chega aí à década de 50, década de 60, quando esse departamento de recreação operária ele se extingue e se cria então um sistema, né, chamado Sistema S, que vai também atender um interesse público. E junto a isso várias campanhas de lazer, né, como a campanha do Esporte para Todos, né, que vem pelo Ministério da Educação e do Esporte, né, para atender e tentar fazer com que as pessoas pudessem, né, praticar esporte, e aí se espalha pelo Brasil como um todo, né? A ideia do Esporte para Todos, do EPT, é uma ideia extremamente interessante que, em um determinado momento, foi usado, né, por um discurso ideológico, né, de um governo de ditadura civil-militar, mas que, à medida que esse governo sai e há uma abertura democrática, né, os movimentos sociais se apropriam dele, né, e, ao mesmo tempo, na década de 70 que os movimentos sociais urbanos, né, as suas associações de bairro, vão se fortalecer. Então a gente chega à década de 80 com uma efervescência muito grande, né, que vai fluir, vai confluir, digamos, de outra forma, com as diretas já e com a promulgação da Constituição de 1988. E nessa Constituição de 1988, que já era a quinta ou sexta Constituição, aparece pela primeira vez o direito social ao lazer, né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa redemocratização, a sociedade como um todo, né, cria uma ebulição de movimentos sociais, né, que vão ser prementes, vão ser prenhos, né, de uma nova forma de viver a vida e de uma nova forma de se organizar, né, para fluir e fruir as sociabilidades. Então, a partir, né, da redemocratização do Brasil, a partir de 1988, né, com a promulgação aí da Constituição, como eu falei, né, vários movimentos sociais, né, urbanos, se transformam em movimentos né, de minorias, nas chamadas minorias sociais, né, e isso, então, traz uma ebulição, né, e aí o que era antes, né, ginástica e esporte, né, passa a ser, né, um corolário, né, de práticas corporais, de práticas culturais que vão ganhando vida, né? Então, a dança, a música, né, as religiões afro, a capoeira, as lutas, os jogos, tudo isso vem à tona, né, e vai se criando, então, diferentes territórios, né, territórios nas cidades, então, agora mais crescidas, né, com uma população, né, que veio construir, né, sobretudo o sul e o sudeste, né, e aí tensionou, né, a organização das cidades, né, fez com que existissem franjas, né, urbanas desatendidas, né, e aí essas comunidades começam a ocupar áreas, né, muitas vezes que tinham, né, mananciais, que tinham campos de várzea, né, e aí nesse sentido
né, a gente chega à década dos anos 2000, né, e tem uma tensão entre a democracia, né, a redemocratização do Brasil e um governo, né, um modelo de sociedade que quer se impor um modelo neoliberal, né. Esse tensionamento traz consigo dois modelos de viver o território, né. Um modelo mais que vai tentar imprimir um significado, né, de construção da cultura, de construção desde, né, movimentos culturais que são daquela comunidade, né, que vão ocupar o território, né, e a ocupação do território, sobretudo pela iniciativa privada, né, e pelo que eu estou chamando de cercamento dos espaços públicos, né. O que eu estou chamando disso? São os condomínios, né, a proliferação de condomínios fechados e de uma venda, não só em condomínios, mas também de shopping centers. A gente tem, nos anos 2000, um boom, né, dessa proliferação, né, do que a gente chama de indústria do entretenimento, da indústria cultural, né? Então a gente, no território, né, no território urbano, no território das cidades, a gente vai ter esse tensionamento, né, dessa ocupação, né, do cara que quer vender o terreno, que quer, inclusive, gentrificar, né? E o que eu estou chamando de gentrificação? Esse é um conceito da sociologia, que é a ideia de eu pauperizar uma região, eu deixar a região ficar decadente, as pessoas são quase que expulsas daquela região a troco, né, de valor venal do terreno, né? Então, isso aconteceu em vários bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou seja, das grandes capitais, mas também de cidades do interior, né? Ou seja, as regiões são degradadas, né? A iniciativa privada paga, né, o valor venal do imóvel, do terreno, e depois reformula, cria espaços, né, parques lindos, em que as pessoas que têm um maior poder aquisitivo vão poder fruir. E aí há populações que vão sendo cada vez mais expulsas, cada vez mais para os entornos das cidades, né? E agora, muito recentemente, né, com a ideia, né, de que o verde importa, né, há uma reversão disso. Ou seja, as pessoas que têm dinheiro estão indo para os lugares onde ainda tem verde, onde tem água, não sei se potável, mas ainda tem água, né, onde tem espaços, né, que não sejam, né, uma selva de pedra, né? Então isso cria uma outra tensão para a ocupação do território, né, porque há, né, nesse entorno aí uma população que vai sendo, né, espremida, né, que vai sendo expulsa e que já não sabe mais para onde ir, né? Mas essa população resiste, né? E eu vou dar um exemplo muito claro disso que aconteceu aqui no Brasil, né? A era dos mega eventos, ou seja, desde 2007, mas sobretudo a partir dos anos 2010, imprimiu um outro modelo de cidade, não só, né, para o Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos Olímpicos, mas para várias outras cidades que receberam, por exemplo, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de Futebol, né, masculino, da FIFA, né? Então, várias regiões foram sendo compradas, né, por valor venal. Então, esse tensionamento entre a apropriação, né, dos espaços pela iniciativa privada, né, o que eu estou chamando de gentrificação, né, e as populações vão tentando resistir, né? Tem uma imagem muito interessante sobre a cidade de São Paulo, eu acho que é no bairro do Morumbi, que a gente tem um prédio em que cada sacada tem uma piscina do lado de uma comunidade, né, de uma favela, né? É uma imagem emblemática do que aconteceu, sobretudo nos países latino-americanos e no Brasil como um todo, né? A região, por exemplo, onde foi construída a Arena Corinthians, também sofreu, né, essa especulação imobiliária e o aumento dos preços dos imóveis, o que a população, a comunidade que lá, né, estava, né, muitas vezes não consegue mais sobreviver lá porque não consegue pagar os custos, né, do entorno do seu lugar. E isso faz com que ou a comunidade resista, né, e faça movimentos e se organize, ou ela tenha que ir para outros lugares e perder,
vamos dizer assim, aquele contexto de sociabilidade, né? Tem um mapa feito sobre as desocupações, né, causadas pelos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, que vão mostrar, né, os deslocamentos, né, que foram feitos e a oferta, sobretudo nos lugares onde foram construídos os espaços olímpicos. Então, por exemplo, tinha comunidades, né, que estavam na zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao mar, e que foram deslocadas para a Baía de Sepetiba, que é uma baía extremamente poluída, né? Famílias que às vezes foram separadas porque uma família estava numa comunidade, outra estava noutra, uma foi deslocada, outra não foi. Houve vários movimentos, né, de resistência naquele momento, resistência, né, se criou, né, um comitê popular da Copa e dos Jogos Olímpicos, e isso, né, traz, né, um momento super atual em que muitos movimentos sociais hoje procuram resistir e ocupar diferentes territórios, né? Eu tenho um aluno que está estudando a Praça Roosevelt, e aí a periferia hoje vai para os centros urbanos, né? A gente tem, por exemplo, as batalhas de slam, o pessoal do skate que vai e se apropria da cidade, né? O movimento, né, da cidade cicloviável, que foi uma tensão, eu diria, fantástica, no sentido de que os grupos tensionaram, né, sobretudo aqueles bairros que não queriam as ciclovias, porque não queriam as pessoas lá, as pessoas da periferia andando de bicicleta, né, por diferentes bairros. Então, esse movimento, né, de tensionamento da cidade, do que se ocupa, ele é extremamente importante, interessante, né, e faz com que o poder público olhe para essas demandas, nem sempre atende, mas ele tem que olhar. Essa disputa de território, né, então a gente adentra aí os anos 2000, e chegamos então ao momento atual, né, um momento em que nós, acho que na história, pelo menos na minha história, né, mas na história recente da humanidade nós não havíamos tido, né? Eu acho que o último momento foi a gripe espanhola no início do século XX, e agora, né, esse momento aí da pandemia do Covid-19, que obrigou, né, com que nós desocupássemos territórios onde antes nós tínhamos uma sociabilidade, né, seja pelo corpo, seja, né, pelas práticas corporais, pela cultura, pelos encontros, pelas festas, né? Embora, né, muita gente tenha continuado fazendo isso, mas num primeiro momento, quando não sabíamos, né, como o vírus se comportaria, né, as pessoas foram para dentro das suas casas. E aí, um território que já tinha surgido lá no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele ganhou uma força enorme, né, que é o território virtual. E esse território virtual, ele permitiu, né, ele exacerbou encontros, né, por um lado, encontros, né, que nos permitem conversar com alguém de Tóquio, com alguém dos Estados Unidos, da Europa, da África, mas ao mesmo tempo nos isola, né? Então, esse território, né, desocupado por conta, né, de uma necessidade sanitária, né, ele dá espaço então ao território, né, virtual, dos encontros, mas esse território ele nos deixa uma lacuna, né, que é o outro, é o toque, né, é o encontro, é o abraço, é o beijo, é o jogar junto, é o suor junto, né? E aí as pessoas começam, à medida que as coisas vão sendo repensadas, né, a buscar alternativas, né, de encontros, de uso da cidade. E aí eu penso que houve uma volta à natureza, né? Houve uma busca das pessoas por, mesmo em espaços urbanos, ambientes, né, em que tivesse uma natureza exuberante, né? Então os parques vão ficar cheios, as ruas onde as árvores são exuberantes vão ficar cheias, né? E aí houve também, né, um movimento bastante grande, bastante intenso, né, de pessoas que começaram a praticar caminhada, né? Eu lembro que eu fui buscar uma peça de bicicleta e que o cara que foi me vender, ele falou, olha, não temos. Por quê? Porque nunca se comprou tanta bicicleta quanto nesse momento de pandemia. As pessoas passaram a pedalar, passaram a comprar acessórios, etc. e tal. Mas também
né, muitos grupos lá da quebrada, né, das comunidades, arrumaram outras formas de organização. E aí a gente tem, né, há de se falar, né, que a gente também tem uma ascensão, nesse momento, de uma necropolítica, né, de uma política do Estado que era dizer quem pode viver, quem deve morrer, né? E isso foi escancarado, né? Então, quem ficou exposto ao vírus? Quem precisava trabalhar e que não podia trabalhar online, né? E que aí geralmente são as pessoas das franjas, né? Daquelas franjas que já haviam sido excluídas, né? As franjas que estão lá, né, nas comunidades. Então, os Ubers, os trabalhadores de iFood, as empregadas domésticas, né, as pessoas, os vendedores ambulantes, eles não puderam parar, né? E aí, né, aí vem o tensionamento, né? Como o governo pode dizer não à festa? Uma vez eu vi um relato, eu tenho um aluno que está estudando a terceirização do trabalho e a uberização da vida, né? E a gente ouviu um relato de um sujeito que entrega comida e ele disse, ora, o governo ele não me dá uma ajuda, ele me expõe, né, porque eu tenho que entregar comida para as pessoas que estão lá se protegendo, e quando eu vou festar, quando eu vou me sociabilizar, ele diz, não, não pode, né? Então, esse tensionamento, né, tensionou os territórios. E agora a gente tem um retorno, né, e um retorno em que eu acho que é um momento extremamente propício para os estudos do lazer, né, e a ocupação dos territórios urbanos, os estudos do lazer e a ocupação dos parques públicos, os estudos do lazer, né, e a manutenção dos patrimônios culturais, né, das cidades. Eu acho que as comunidades precisam resistir, precisam ser olhadas, a gente precisa formular uma outra agenda pública, né, que tensione esses governos.